Quando você vai dizer que o Lula tem que economizar. Não é? O Lula, ele gastou 12 milhões no cartão corporativo em 4 meses. O Lula botou bilhões de reais já pra comprar voto de parlamentar. Em um dia, 1,7 agora, esses 1 dias. bilhão e 700 milhões de reais. 1,7. Em um dia, recorde, histórico. O Lula tá querendo comprar avião novo. O Lula já andou vai mais... comprar, viu? O Lula já andou 2 vezes mais de helicóptero como presidente, mais de 2 vezes mais do que o Bolsonaro em 4 anos. Você tá querendo falar do Lula economizar, você só pode estar de sacanagem com a minha cara. Não é verdade. Só pode ser brincadeira. Ele não vai Um economizar. governo certo seria isso. O que parece Ele que o Lula... prometeu isso. Ele Não, o disse que parece do Lula, na minha opinião, quero saber sua também, Alessandro, é o seguinte: me parece que o Lula veio pra presidente pra melhorar a imagem dele. Não vou acabar com a imagem do cara que foi preso. Eu vou ser presidente pra melhorar a minha imagem e curtir 4 anos com a Janja. Me parece isso. E entregar a bucha na mão de outro petista, igual ele fez com a Dilma. É isso. Deixa essa Porque é um bomba na sua mão. absurdo tudo que ele tá gastando com esse tempo de governo. E já já a gente vai falar também dessa situação do agro, que mais uma vez o Lula não foi tratado bem pelo agro, com razão, foi inclusive chamado de ladrão na Bahia, reduto eleitoral do Lula no evento de agro, tá? No Farm, né? Farm Show, não é isso o nome? Bahia Farm Show. Alessandro, eu tô errado de pensar assim, que o Lula tá gastando como se não houvesse amanhã? O governo Lula sempre foi gastador, isso era nítido. Tanto que quando o Temer assumiu, ele fez a PEC do teto, porque o crescimento da dívida pública aumentava mais do que a própria remuneração dos juros. Então ele fez essa PEC do teto justamente para que os próximos governos que viessem teriam uma limitação de crescimento, né, dos gastos públicos, né? Então ele fez uma projeção de que a inflação era de 300% em 10 anos e os gastos públicos chegavam a 800%. Então a primeira medida que o Michel Temer fez foi a PEC do teto. Foi para tentar fixar justamente que qualquer outro governo que venha não gaste mais como se gastava anteriormente. E agora nós reformulamos para essa questão do arcabouço fiscal, que ele é mais flexível, mas ao mesmo tempo ele tem as suas travas. Mas isso foi uma exigência justamente por causa do governo que vinha anterior, do governo Lula e Dilma, que eram gastadores. Não só eles, mas como também a Fernando Henrique. Então chegou uma maneira de você controlar os gastos com a PEC do teto. Então isso já é nítido dentro do governo petista do gasto. Eles gastam. E ele fala explicitamente: eu vou gastar. Ele nunca coloca na situação de que não vai gastar. Agora, o freio dele está sendo o Haddad, porque o Haddad põe o freio porque não tenho dinheiro para pagar, não tenho de onde tirar, não tenho como fazer. Tanto que esse programa dos veículos eram para ser 4 meses, passou para 3, agora é 1. E 1 não vai dar resultado em nada, porque até você planejar já acabou. Então você percebe-se que a fala do presidente em questão de expandir, de fazer, de gastar, é nítido. A questão do avião, na verdade, ele vai usar o A300, né, que já foi comprado para abastecimento das aeronaves, ele ia ser adaptado. Então ele vai readaptar esse avião, porque ele quer aumentar mais as viagens internacionais com mais autonomia. Isso significa que ele vai viajar mais. Na minha opinião, desde que o presidente Lula se elegeu, ou saiu candidato, primeiro, lógico, era uma questão de provar de que um presidente que saiu como presidente com 2 votações, reelegeu a sua sucessora, aí foi preso. Lógico, era nítido que ele queria mostrar que ele voltou para a cena política. E segundo, a minha opinião é que o presidente da República tem 2 funções: chefe de Estado e chefe de governo. Chefe de governo é Alckmin. Pode dar uma olhada, é Alckmin. E chefe de Estado é o presidente Lula. Viagens internacionais, relações diplomáticas. Colônia de férias. Férias é o Lula. Não, Trabalho é o Alckmin. Não, concordo, viaja muito, mas essa questão das relações internacionais, nós perdemos muito na questão do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro tinha muita questão de não vou com a cara, não falo. Só que atrás disso, nós tínhamos muita
muitos milhões de dólares relacionados que nos atrapalhavam. Mas ele foi boicotado pelos próprios embaixadores, muitas vezes, né? Que são funcionários de carreira que, às vezes, negavam reuniões. Não, a minha única crítica que eu faço ao Bolsonaro é assim, quando ele estava tomando posse, eu me lembro que eu estava numa emissora fazendo a cobertura, e eu falei assim, ele só tem um problema. A oposição estava totalmente destruída, não tinha oposição. E eu falei assim, é ele mesmo. Ele tem um problema que era a questão da boca dele. Então ele mesmo se prejudicava, você podia ver. A economia estava crescendo, ele falava alguma coisa, caía. A economia crescia. Mas o mesmo com o Lula também. O Lula, porque é o que eu falam tanto que o Bolsonaro falava besteira, o Lula fala mais que ele e não vejo as pessoas falarem isso do Lula. Não, só que ela não dá efeito na economia. Você pode ver, o Lula fala... Como não? O Lula ironizou o mercado. Não. Foi lá pra baixo a Bolsa de Valores. Não, mas se você olhar... O Lula falou, o mercado vai ficar nervosinho. Foi lá pra baixo, não, influencia muito na economia. Mas agora, agora as falas dele, por exemplo, passou a questão do arcabouço, passou... O problema era o risco fiscal. Então, nós temos aqui 360 bilhões de dólares que são as nossas reservas. O Banco Central segura a taxa de juros alta, não é para inflação, é para segurar esses 360 bilhões de dólares aqui dentro, cara. Porque não tem lógica você fazer um aumento de uma taxa de juros para conter inflação, que não é uma inflação de demanda. Então, essa questão dos custos, assim, de viagens, tudo isso é a minha leitura. Ele vai ser o chefe de Estado, ele vai voar muito ainda, vai fazer muitas relações. Tipo um parlamentarismo? Então ele é o nosso... O Alckmin é o nosso primeiro-ministro? Isso. O Alckmin é o nosso... Mas,